Olá, bom dia. Pronto para mais um devocional? Vamos lá? O nosso devocional hoje tem o tema A Verdadeira Santidade. Acompanha comigo o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que fala assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Para andar em santidade e vencer as dificuldades, precisamos entender o que ela é, segundo a palavra de Deus. Essa mesma diz que o povo é derrotado por falta de conhecimento, ou seja, a própria palavra de Deus lá em Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se soubermos o que é a verdadeira santidade, venceremos as dificuldades com mais facilidade. Quando o povo estava lá no deserto, depois de ter saído do Egito, Deus mandou que eles fizessem um tabernáculo, um templo móvel. Nele havia inúmeros objetos que eram considerados santos. Por que aqueles cálices, aquelas lamparinas e aqueles garfos, aqueles utensílios eram santos? Qual o conceito bíblico de santidade? Alguém pode dizer que ser santo é ser perfeito. Porém, aqueles objetos, por mais capricho que tenham havido na sua fabricação, não eram perfeitos. Se outra pessoa disser que ser santo é ser completamente puro, novamente veremos que aquelas peças não eram 100% puras. Aqueles utensílios eram santos porque eles eram separados para uso exclusivo das coisas de Deus. A palavra original santo em Levítico 28, capítulo 20, versículo 8, em hebraico, se lê kadosh, significa separado. Quando alguém separa algo para uso exclusivo de Deus, aquele objeto passa a ser santo. Nosso Deus é obviamente santo, pois ao contrário das coisas e pessoas criadas, ele é perfeito. E puro também. Dele procede esses valores, esses conceitos, esses princípios. Ele é separado mesmo, único, totalmente diferente do resto. Ninguém se iguala a ele, por isso ele é santo. Assim pode santificar o que lhe é reservado, consagrado. O que é santo é separado exclusivamente para ele. O anjo do Senhor apareceu para a mãe de um futuro juiz de Israel. Apareceu para a mãe de Sansão e disse, lá em Juízes 13:7. Ele disse assim o anjo: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Continuando no versículo 5, Juízes 13:5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O anjo falou para aquela mulher que o filho dela seria nazireu, ou seja, uma pessoa separada para o uso exclusivo de Deus. Que graça! Deus revelou o propósito da vida daquele menino, desde o nascimento, como nós lemos aqui, até o fim dos dias, porque ele seria dedicado a livrar Israel do domínio dos filisteus. O propósito da vida do menino foi revelado e isso faria dele um menino santo. Para ser santo, você precisa nascer de novo, mas para andar em santidade, você deve conhecer o seu propósito de vida. Para que você existe? Por que está vivo enquanto esse tempo está passando? Por que você nasceu em determinado país? Por que você tem essas condições e aptidões naturais? Por que está próximo às pessoas com quem convive? Por que nasceu tendo bens ou porque nasceu sem ter nada? Todas essas respostas apontam para o propósito da sua vida. Sansão nasceu para a batalha. E você e eu também. Devemos guerrear pelo reino de Deus. Qual tem sido a sua luta?
Quero ter a honra de chegar ao final da vida e poder falar que, assim como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4, 7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Somente quem se separa para uso exclusivo de Deus em suas batalhas pode, ao final da vida, dizer tais palavras. Se você já encontrou a batalha onde Deus o tem colocado, não tire os olhos dela. Para permanecer santo e separado, você precisa ter os olhos fixos na batalha, em quem também o arregimentou, ou seja, em Deus. Sansão foi derrotado quando tirou os olhos do combate. Cuidado para você não se perder em distrações e perder o foco da batalha. Quando isso acontece, a derrota sempre vem. Quando o rei Davi tirou os olhos da batalha e ficou no palácio, em tempos de guerra, acabou adulterando e arruinando seu reino e a sua família. Não tire os olhos da batalha onde Deus o colocou. Há um propósito para o qual você foi criado. Você foi santificado por Ele. Há aqueles que acham que santidade se resume na palavra não, em só dizer não. Não posso fazer isso, não posso ir àquele lugar, não posso me vestir daquela forma. Esses nãos só geram angústia, mas você foi chamado para viver os sims de Deus. Concentre os seus pensamentos nos sims. O sim que você deu para Jesus, o sim para o evangelismo, para a bondade, para a graça, para a misericórdia e para o perdão. Jesus nos chamou a segui-lo e dissemos sim. Então, o nosso sim é muito maior do que os nãos. E esses nãos dependem de como você vai agir. Você é santo. E nós precisamos estar nos lugares mostrando a santidade de Deus. Se você tem que ir a algum lugar que para algumas pessoas não seria próprio, vá revestido da santidade de Deus. Não para viver num perigo, mas para que você demonstre sempre, aonde você precisar estar, a santidade do Senhor. E isso significa que Deus te separou e você precisa agir e viver como uma pessoa separada. Você pode fazer uso das tecnologias, mas não da forma que o mundo faz. Você pode usar da forma que santifique cada vez mais o nome do Senhor na sua vida. Nós podemos fazer muitas coisas, mas que nós possamos saber como fazer. Como nós vimos, ser santo, a verdadeira santidade, significa ser separado para o uso exclusivo do Senhor. Nós não podemos perder o foco nessa batalha. Nós não podemos perder o foco daquele que nos chamou para essa grande guerra. E a nossa maior guerra é ganhar pessoas para o reino de Deus. Que você possa usar o seu tempo para se preparar a cada dia para fazer a vontade do Senhor. Ser santo significa estar nos lugares que você tem que estar, mas de uma forma diferente. E que você nesta manhã possa meditar nessa verdadeira santidade. Deus tem te chamado, Deus tem te escolhido para um propósito. Então que você possa cumprir esse propósito na sua vida, o propósito que Deus reservou para você. Vamos orar nesta manhã então? Feche os seus olhos e ore comigo. Assim. Pai Santo, você é diferente, único, maravilhoso, perfeito e puro. Um dia o Senhor me chamou, me salvou, separou para si a minha vida e me incluiu no seu plano de combate excelente de estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra. Eu disse sim. Mostra-me, Senhor, então, qual é a minha frente de batalha. Permite-me, Senhor, permita-me descobrir o meu propósito, para que eu venha me dedicar a Ele e para que eu seja santo a cada dia e que eu seja um imitador fiel do meu irmão mais velho, Jesus Cristo. No nome, Senhor, de quem eu oro. Amém. Então, que você possa descobrir o seu propósito, que você possa descobrir para aquilo que Deus tem te chamado, quais são as suas aptidões, seus dons naturais. Você tem usado ele em prol do reino de Deus? Então, pense nisso nesta manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Pai seja contigo.